Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que maravilha! Começando mais uma live onde a gente vai bater um papo importante. Vamos falar sobre anjos, anjos, sim! Você já teve um anjo na sua vida? Uma babá, um cuidador, uma cuidadora que fez toda a diferença na sua trajetória como mãe, na sua vida como mulher, como profissional? Já teve anjo aí na sua vida? Ou você procura um anjo na sua vida? Hoje nós vamos bater papo sobre anjos. Anjos que muitas vezes compartilham comigo, com você, conosco, a missão de educar e cuidar das nossas crianças, né? Existem momentos na nossa trajetória que a gente precisa de anjos para nos ajudarem, a gente precisa de babás, de cuidadores. E sabendo tudo que sabemos, né, hoje sobre o cérebro, sobre o desenvolvimento infantil, sobre a tão importante fase da primeira infância, dos anos iniciais da vida de uma criança, a gente sabe a relevância que é, né, dividir este trabalho. Então, nós vamos falar da importância de capacitar babás, cuidadores. Tem uma parceira linda, Eleonora, da Casa Coach, que vai entrar com a gente nessa live. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ela vai trazer um pouco sobre essa realidade, como isso acontece já, né? Esse processo de capacitação. Quais são os desafios do mercado em relação a isso tudo, né? É muito interessante a gente pensar que, na verdade, né? A gente precisa ter, né, alguma capacitação disponível, a outra pessoa precisa querer, enfim. Tudo bem, querida? Boa Tudo tarde. bem, e você, Isa? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom. Eu que agradeço ter aceito o convite, ter concordado em bater esse papo tão relevante, tão importante sobre Sim, anjos, né? exatamente. Ah, Sobre o meu nosso Deus. suporte, né, Isa? A gente está aqui pensando que, né, eu tenho compartilhado algumas coisas espirituais. Falei que ia começar uma live sobre anjo. Falei, acho que o povo está achando que eu vou fazer um compartilhar mais espiritualizado, mas não, eu estou falando desses anjos suportes que muitas vezes a gente precisa na vida, Sim, né? sim, E que papel importante desempenham essas pessoas, né, Leonora? sem A dúvida. gente tem às vezes, a possibilidade de continuar algumas coisas na vida a partir do encontro desses suportes, né? Uhum, exatamente. Eu claramente tive a vida dividida antes e depois de Marina. Marina foi um desses suportes maravilhosos que me apareceram na vida. Uma mineira que me ajudou por anos em Vitória, no Espírito Santo, e que tão amiga da família ficou, que recentemente veio a Campinas em visita, né? E ficou Que hospedada aqui em demais. casa. E foi muito legal, a gente tem uma relação muito linda. Que Então, bacana. é uma pessoa que compartilha muito da nossa intimidade, né? Tá ali Demais, juntinho, né? demais. E é um dos adultos de referência da criança. Sem Nada sombra de mais, dúvidas. nada menos do Só que isso. talvez um dos principais, porque se comparar o tempo que ele passa com a criança acordada e o tempo que nós passamos com a criança acordada, em alguns casos, ele Sim, ganha, com né? Esse certeza, adulto. com certeza, com certeza. Então é isso. Por favor, se apresente, que eu já comecei, Claro. Por falei, favor, vamos né? lá. Vamos nós. Eu sou a Eleonora, junto com a Thaís, nós estamos à frente da Casa Coach. A Casa Coach é uma consultoria especializada na seleção, recrutamento, seleção, treinamento, capacitação e gestão. Gestão mesmo, de departamento pessoal, de profissionais domésticos em geral. Diaristas domésticas, babás, governantas, cuidadores, enfim. E aí, a Casa Coach é interessante porque começou, pessoas perguntam muito pra gente como começou. E começou quando eu precisei contratar uma nova profissional para trabalhar comigo, com os meus filhos, comigo, né? Eu brinco que ela é minha babá, mas é babá dos meus filhos. Mas é minha babá também, né, gente? Não E deixa de foi ser. aí, não deixa de ser. E aí Com eu falei certeza. para Thaís, que já éramos amigas, falei, amiga, e eu sou de RH, gente, eu tenho uma carreira em RH, sempre trabalhei com recrutamento de seleção, com educação corporativa, eu sou psicóloga, trabalhava em grandes empresas.
E quando foi para escolher alguém para minha casa, eu falei, opa, complicou, Opa, complicou, o né? bicho É mais pegou. desafiador do que quando eu fazia para a empresa. E eu lembro direitinho que eu entrevistando algumas candidatas, que a minha sócia, que na época era só minha amiga, tinha me indicado, teve uma que eu gostei bastante, ela ficou comigo mais de 2 anos, a Silvana. E quando ela saiu, o meu primeiro pensamento foi: gostei muito dela, mas ela não está pronta, óbvio. Ninguém está, mas assim, ela tinha trabalhado muitos anos em uma outra casa, que era uma outra referência, era um outro estilo de família, tudo Uhum. diferente. E Uhum. aí eu lembro que no escritório do prédio que eu morava, eu comecei a rascunhar alguns temas que eu, como mãe, considerava, mãe e psicóloga, que eu considerava Uhum. fundamentais para abordar com ela. E aí teve uma hora que escrevendo eu falei, gente, mas será que isso não é óbvio? Foi a primeira vez que eu fiz essa pergunta Que interessante. e eu sigo respondendo ela para mim mesma. Não, não é óbvio. Não é óbvio. Nada é óbvio. Perfeito. Então, Perfeito. foi assim que começou. Foi com as babás, Óbvio, Isa. óbvio para quem, né? Eu não sabia que o começo tinha sido com babás. Que legal. E nem Tinha sido sabia com que era babás. da tua própria dor. Foi Eu a minha dor. sempre falo que a nossa dor sempre tem convite. A nossa dor sempre tem ali um Perfeito. chamado. É isso Sempre, mesmo. sempre, né? É É, muito interessante como a nossa dor muitas vezes conecta com a nossa missão, com o nosso propósito. É muito legal isso. A gente é, reparar, olhar com olhos de ver, como eu brinco, a gente vê que sempre atrás das nossas dores podem ter convites importantes, né? com certeza. E a gente não é tão original assim, né? As nossas dores são sempre dores que a gente compartilha com outras pessoas, né? Isso é Sim. muito legal. A gente não é tão criativo assim para A gente sofrer. não é alecrim dourado, né? Assim, tem outras pessoas que passam pela mesma dor. A A gente, gente não é né, tão não é criativo para privilégio. sofrer. Não, quando as clientes me ligam e falam, Eleonora, tá muito difícil. Eu falo, então, eu imagino. Só que assim, eu não sei se isso te tranquiliza, mas não é só com você, tá? Pode ficar tranquilo que não é só com você, então tamo junto. Agora a gente Não vai caminhar resolve junto. de imediato, mas pelo menos Mas pelo menos sabendo que acolhe, nós né? estamos juntos. Tamo junto, a gente tá junto, tô te acolhendo, você não é a única. E as pessoas acham que eu e a Thaís, né, que é minha sócia, que na nossa casa, na nossa vida pessoal, as coisas andam assim, Perfeitas, perfeitamente. claro, E, lógico. gente, esses dias eu tava compartilhando no Instagram uma curiosidade da minha babá e ela depois veio falar pra mim. Ela me chama de patroa. Ela falou, patroa, você me mata de vergonha. Eu falei, mas, meu amor, errar é humano. O importante é a gente olhar e falar, ok, eu errei, não era desse jeito. Deixa eu aprender. Então, porque eu não. Né? Ela falou, Para mas é que eu isso que trabalho. serve o erro. Exato. E ela falou, mas eu trabalho com você, eu trabalho com a dona da casa coach. Eu falei, então, aí que eu faço questão de mostrar que você erra, que você falha, que eu erro, que eu falho. E é só quando a gente aceita isso, é, que a gente se permite entrar numa capacitação, procurar uma assessoria especializada para nos ajudar, porque a gente tem aquela tendência, mães então, de querer dar conta de tudo, né? Sim. E eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, Isa, eu estava na terapia, eu fazendo terapia, eu sempre fiz, e a minha terapeuta falou uma coisa que eu nunca esqueci, nunca. Eu falei para ela que eu tinha dificuldade em depender dos outros. Isso até Deixa eu hoje, ouvir tá, a gente? resposta. Deixa eu ouvir a resposta que me interessou. Muita dificuldade, e lógico que foi melhorando, e hoje é muito melhor. E ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, Eleonora, o primeiro passo para a gente ser independente é a gente aceitar, não é tolerar, é aceitar que a gente depende dos outros o tempo todo. Aquilo para mim foi assim, até hoje, vários momentos da minha vida, isso fica, porque é verdade, você só consegue certa independência quando você tem a convicção e você aceita, e é Que aceitar mesmo, que depende. você não vai dar conta de tudo, que Perfeito. você sempre vai depender de outras pessoas, que para criar filhos, inclusive, que para mim é a tarefa mais desafiadora que eu já tive na vida, Também. é, não não tem manual, não tem nada pronto e você precisa de uma aldeia. Você precisa de Uhum. muitas outras pessoas Uhum. para te ajudar nesse processo, assim, nessa aventura, né? Que é criar um Sim. filho.
E as babás, ou domésticas, ou são Cuidadores, né? De forma geral. Às vezes, de às forma vezes geral. nós estamos falando da vovó, às vezes nós estamos falando da madrinha, às vezes nós estamos falando de gente que vai estar nesse lugar em algum momento, né? E do Exatamente. quão importante é que essas pessoas tenham algumas informações que hoje estão disponíveis e que há pouco tempo Exatamente. estavam mais inacessíveis, estavam mais difíceis, né? E Uhum, me fala uma exatamente. coisa, o que você colocou Fala. naquela lista? Aquela quando você começou a fazer do que você gostaria que a sua babá soubesse, que você perguntou, não é óbvio? E você respondeu Uhum, definitivamente não, né? uhum, Porque uhum, óbvio para quem? Para uhum. alguém psicólogo, né, que tem Sim, essa demanda e necessidade e expectativa, talvez até fosse, mas e para aquela pessoa que está no lugar de cuidadora, e para outra pessoa, e para outra mãe que não é psicóloga, uhum, enfim, sim, né? Não é sim. Eu óbvio, me você já lembro. respondeu, não. Você pôs nessa listinha. Quais eram as É, informações que você vou te julgava falar que que a eram? primeira dela foi assim, eu fazer combinados de como eu funciono. Eu como Uhum. empregadora, porque a gente tem várias personas, né? Então tem a Eleonora Uhum. profissional, tem a Eleonora esposa, tem a Eleonora amiga e tem a Eleonora empregadora. Uhum. Dentro da minha casa eu sou alguém extremamente reservada. Extremamente, eu sou muito comunicativa, meu marido fala que eu sou a vereadora de Alphaville, eu conheço todo mundo, é, mas na minha casa eu sou bastante discreta, reservada, e eu falei, eu preciso explicar isso para ela, né? Eu preciso me Uhum. traduzir para ela. Então eu falei como isso se refletia para mim. Então que ela pode sempre, que ela podia sempre estar me perguntando, que eu ia explicar tudo para ela, mas que eu precisava que houvesse uma descrição em falar mais baixo, que eu não gostava de gritar, que eu não gostava que ficasse fazendo muito barulho. É um exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma questão com barulho. Que ela podia me contar qualquer coisa, que eu sou alguém fácil de compreender os outros, eu sou mesmo, mas que eu só não aceitaria nunca, em tempo algum, qualquer tipo de mentira. Eu lembro que eu falei para ela, se um dia você me falar, hoje eu não quero trabalhar, por quê? E agora tem até um reel sobre isso, né? Por quê? Porque eu não tô afim de trabalhar. Eu sou capaz de, pelo motivo, tentar te entender. Mas se você me falar que seu filho ficou doente, cara, acabou. E eu descobri que, na verdade, acabou nossa relação, né? Uhum. Uhum. E na sequência, eu tenho dois, para contextualizar, eu tenho dois filhos homens, meus dois mais velhos são meninos, e a minha Uhum. caçula é uma menina. Uhum. E ela é uma menina muito encantadora. Não é porque é minha filha, não, mas ela é muito encantadora, ela é toda lady, ela é muito simpática, ela conversa com todo mundo. E ela era assim desde novinha, e aí eu falei para ela, eu falei, eu não quero que você corra um risco que é fácil, que é de dar muita atenção para ela, só para Uhum. Antonella. Uhum. Os meninos, e eu tinha uma babá anterior que ela falava assim, quando ela queria que eles não brigassem, os meninos com a menina, ela falava, ah, e esse brinquedo aqui? Não, não pega esse brinquedo, não, porque esse brinquedo é de menina. Isso me incomodava de uma maneira, assim, absurda. Uhum. E aí eu falei pra ela, não existe, eu lembro que eu escrevi, não existe brinquedo de menino e brinquedo de menina. Uhum. Não existe criança, menino bonito não chora. Menino bonito chora sim. É, Uhum. se abaixe, olhe para ele, entenda, não precisa dar resposta para tudo. Eu tenho um filho que, o meu Uhum. filho do meio, ele é o máximo, assim, sou apaixonada por ele, mas ele é o meu filho mais desafiador, porque ele é bravo, ele é Uhum. contestador, e eu sei que as pessoas perdem paciência. E aí eu fui falando para ela como eu lidava com ele, e Uhum. mais do que como fazer, porque às vezes eu também não sei, até hoje tem momentos que eu falo, Uhum. não sei. Assim É, como as pessoas pensam que eu também tenho resposta para todas as situações e eu também não tenho, nesse ninguém tem. quesito aí, né? De Uh-uh. filhos e de relação adulto-criança, fecha Uhum, parênteses. sim. Eu falei para ela, é mais até o que não fazer. Uhum. É o que não Uhum. fazer. Então, lógico, Isa, isso passa muito pela minha formação como psicóloga, pela minha formação é, como pessoa. Então, lógico, a gente tem que respeitar muitos valores de cada família. E aí, Exato. isso é muito importante. A gente, antes de treinar qualquer profissional, tem um questionário para as famílias, porque é muito pessoal, Com certeza. mas Às vezes uma coisa que muito. é inadmissível para você é desejável pelo outro, por alguma Isso eu vejo razão, aqui né? todo dia. Todos os dias eu vejo Perfeito, isso aqui, todos os dias. E perfeito. aí, às vezes, as clientes falam para mim: nossa, mas a babá, a doméstica que me ajuda com as crianças,
ela tem medo de eu achar ruim se ela, por exemplo, escolher qual vai ser a alimentação dele, do meu filho, do outro dia. E eu quero que ela faça isso, eu preciso que ela faça isso. Eu falei, então, mas ela não sabe. E aí não é óbvio. Uhum. Então, porque na outra casa que ela trabalhava, a mãe não deixava ela pensar qual Escolher seria o nada. cardápio. E tudo Perfeito. bem, e tá sempre Tudo tudo bem. bem, tudo Não tem bem. certo ou errado. Exato. Quem somos nós para dizer como é que é o certo na casa do outro, né? Casa do outro, vida do outro, a gente não Não tem é? nada a ver com isso, mas é entender, é, e é respeitar e é se adequar, né? Legal você estar trazendo isso aqui, porque você está trazendo um lado de olhar para essa profissional, seja doméstica, seja babá, seja cuidadora, que talvez poucas de nós já tivéssemos tido a chance de pensar, que é, já imaginou o nível de flexibilidade que essa pessoa precisa desenvolver para atuar nessa profissão? Né? Se ela vai para uma família de um jeito, se ela vai para outra de um jeito, se ela for uma diarista, é cada dia de um jeito diferente, porque cada dia ela está numa família com exigências e demandas diferentes. E talvez Uhum. em um lugar ela é elogiada por fazer assim, aí ela acha que está arrasando e vai nos outros lugares fazer do mesmo jeito e toma porrada nos outros lugares porque fez a mesma coisa que foi elogiada no lugar anterior. Eu nunca tinha pensado no detalhe sobre essa perspectiva. Isso é muito legal, né? É Isa, muito interessante, porque elas têm medo. nos oferece uma chancezinha de empatizar com essas pessoas também, né? Uhum. Elas têm muito medo. As profissionais, tá? Porque as Uhum. empregadoras, elas nos chamam quando é para seleção. Ah, tô com muito medo de colocar alguém novo em casa, super compreensível. E a gente ouve muito elas, o lado das profissionais, elas falarem, mas eles são bons. Eu sempre falo, bons em que sentido? Me traduz Defina bons. bons, né, para você. Defina bons para mim. E aí, hoje, por exemplo, está tendo curso de babá aqui, e a primeira coisa que a gente fala com elas é: tudo que a gente vai trazer aqui é o que existe de mais moderno, de mais atual. Mas você sempre vai ser direcionada pela família, pelos Uhum. pais, pelos cuidadores, pelos responsáveis. E para elas, elas têm muito receio de ir para uma casa nova. Muito, muito. Você não imagina. E os primeiros dias, praticamente todas falam assim pra gente: acho que não vai dar para mim. Olha. Tanto que primeiros dias a gente liga e fala: e aí? Ela fala: ah, então. A gente já sabe, a gente já fala: não foi legal, né? Porque é só cada uma de vocês que está aqui assistindo pensar o seu primeiro dia de aula, o seu primeiro dia de trabalho, o seu Pisando em primeiro. ovos, né? Agora imagina quando você está isso numa empresa, que é um espaço público, Neutro, né? É neutro, imparcial, né? é imparcial. Na casa da família, não. Você está Não. entrando, assim, no âmbito mais íntimo da família Íntimo. e você não é nada dessa pessoa. Você não tem vinculação nenhuma. Você muitas vezes é de uma realidade pessoal, social, extremo Muito oposta. distante. Uhum. Muito. Uhum. Então, Uhum. até me arrepia falar isso, porque é um choque de realidade. Eu falo que aqui o que a gente mais trabalha, toda a equipe da Casa Coach, é fazer com que dois mundos diferentes se conectem. Porque se eles se Uhum. conectarem, eles vão ser capazes de fazer um trabalho muito legal juntos. Sim. Mas é necessária essa conexão e para isso precisa ter essa empatia, essa flexibilidade, essa disponibilidade de ambos os lados. Sim, sim. Né? Meu sonho da vida, assim, mais, né? Se eu pudesse, assim, né, pedir, sonhar, eu tenho vários, sabe? Um deles tem a ver com esse conhecimento sobre primeira infância, sabe? De maneira que, Uhum. assim, todos os profissionais da infância e todos os educadores, e por incrível que pareça, eu preciso incluir nessa fala que pais e mães são educadores, senão a gente Sim, pensa em capacitar só o outro e não pensa em se capacitar, o que é uma coisa perfeito. surreal também, né? Quando eu Uhum. falo educadores, os educadores precisam se capacitar. Às vezes o pai e a mãe não pensam neles. Pensa no Uhum. professor, pensa às vezes no cuidador, até na pessoa da brinquedoteca, mas não pensa nele como Nele não, ele tá educador. fora, ele é pai, né? Ele é pai e mãe, não. Então, o meu sonho de vida é que que seja óbvio, em algum momento, que pai, mãe, babá, educador de maneira geral, cuidador, e se quem faz esse papel é alguém da família, esta pessoa
precisa se capacitar, precisa saber, né? Existem Uhum. muitas coisas que agora a gente já tem comprovações científicas, agora a gente já tem estudos, agora a gente já tem base, né, suficiente para dizer que mudam a vida. Né? Que a Uhum. partir do Muda. conhecimento que você tem daquilo, você citou alguns exemplos até da sua realidade pessoal, na sua vida de mãe, né? Ah, Uhum. brinquedo de menina, brinquedo de menino, criança que fica quietinho, é bonitinho, né? Quem fica quietinho. E aí a gente vai percebendo que muito desta capacitação passa pela desconstrução. Não é só colocar coisas novas. Né? Quando você fala, principalmente o que não fazer. O não Uhum. fazer é a É a desconstrução. desconstrução do que já está posto pela cultura. Pelas Exatamente. nossas Exatamente. crenças, acreditar que criança manipula, acreditar que criança testa adultos, Uhum. acreditar que criança é um ser malvadinho que eu estou aqui para consertar, corrigir, Uhum. adequar, né? Então, Uhum. essas crenças pré-estabelecidas que a gente vai trazendo na nossa cultura, né? A gente Sim. vai colocando isso tudo em xeque quando a gente vai Uhum. ali, né, Uhum. trabalhar para uma outra família, ou junto, ou com aquelas pessoas. Então, eu acho que você imaginou se a gente conseguisse um dia na vida colocar empregadores e profissionais se capacitando junto sobre as crianças? Que alinhamento Isso. de Seria visão! sensacional. Olha, Será, né? Vamos pensar. Eu não penso, não seria, não. Será? Será? A gente pode. Eu acredito que tudo é chance possível. da gente fazer a conexão entre esses mundos de forma que todos saiam ganhando. Porque, assim, o que a gente tem plena certeza? Que a pessoa que entrou na nossa casa vai conhecer o nosso mundo. Ela não vai ter nem chance de não conhecer. Ela vai estar Uhum. frequentando a gente ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes na semana. Ela vai conhecer o nosso mundo. Mas e a gente conhecer o mundo dela? Uhum. Uhum. Quantas de nós convivemos anos com essas pessoas sem fazer ideia dos perrengues, das lutas, dos corres que essas Uhum. pessoas vivem? Não é Uhum. verdade? A gente não faz ideia. E eu vou te falar mais, Isa. Quando eu sempre conto isso aqui para a equipe. Quando eu era mais nova, meu pai já é falecido e ele era médico e ele falava assim para o meu irmão: nós sempre tivemos de tudo, tivemos uma infância, uma adolescência, tenho até hoje, sabe, muito privilegiada. E aí ele falava pra gente: vocês não sabem de nada, vocês não conhecem a vida profunda. Eu lembro que ele falava: a vida profunda vocês não conhecem. E eu já com os meus 18 anos falo: como assim? Lógico que eu conheço, né? Mas de óbvio Claro que que eu eu conheço, conheço. óbvio. E, e aí na faculdade de psicologia eu fui fazer um estágio em psicologia hospitalar no maior hospital da região, hospital público, na UTI. Isa, eu tinha assim, eu saía do hospital, lá eu era firme. Eu saía do hospital, eu tive uma leve depressão, depressão no sentido não da patologia, mas eu deprimia, eu fui um pouco mais para baixo, eu parei para Uhum. pensar em tantas coisas que eu nunca tinha pensado, porque eu falei, eu não conheço esse mundo, e aquilo me Não. deixou muito assustada. É. É, e aqui hoje, com a Casa Coach, a gente tem mais de 4 anos de Casa Coach, e às vezes as profissionais nos contam, que eu ouço e eu falo, gente, eu realmente eu vou morrer, eu vou terminar minha vida e não vou conhecer tudo, porque são realidades muito diversas, muito. Sim. E eu falo que a dona da casa, às vezes, a empregadora, ela quer muito entender e acolher e ajudar essa profissional. E tem aquelas outras que não quero nem saber, que ela é só profissional. E os dois extremos costumam não ter bons resultados, Perfeito. porque, Muito legal né, você trazer isso. porque ela não saber nada, ela idealiza. Às vezes a gente pega aqui clientes que, olha, eu super entendo eles, mas quando vem a ficha a gente fala, meu Deus, eles estão pensando que eles estão contratando uma executiva. Eles falam, eu quero Uhum. alguém que tenha boa comunicação, facilidade de relacionamento interpessoal, eduque criança. E a gente fala, meu Deus, meu Deus. Uhum. Lógico que a Uhum. gente pode, e existem muitas pessoas com essas competências, mas elas Uhum. são manifestadas de uma maneira diferente, normalmente, Sim, que o empregador espera. espera, E perfeito. essa expectativa versus realidade, ela causa Muito. ruídos grandes, né? Sim, sim. E então
ele saber da realidade, o empregador, é fundamental. E nós, aqui a Casa Coach mesmo, nós atendemos um público muito exigente, que vive, cada um de nós, a gente vive nas nossas bolhas. Cada um está nas suas bolhas. E aí a gente fala algumas coisas, eles falam, mas como assim? Os empregadores. E aí a gente vai buscando traduzir esse perfil para eles das profissionais. E as profissionais, a mesma coisa. Como elas não conhecem bem esse mundo, elas às vezes até já transitaram, algumas têm um julgamento acentuado. Ah, isso é frescura, isso ai, ela é muito madame. E eu falo que o julgamento vem dessa falta de empatia mesmo, de você olhar e falar assim, peraí, deixa eu me colocar no lugar dela, se eu vivesse onde ela vive, se eu tivesse essa realidade, isso seria natural para mim, né? Então, essa de não conhecer, essa opção de não conhecer, de manter uma distância muito grande da profissional, não costuma dar bons resultados, não cria conexão. Perfeito. Por outro lado, a gente tem os empregadores que falam, eu quero ajudar ela. Aí eu tenho medo. Quando vem essa questão do perigo também. É um perigo. Eu costumo falar que o equilíbrio geralmente não está nos extremos. O equilíbrio geralmente está no meio, né? Está no meio do caminho. Entre os extremos, né? Exatamente, exatamente. Então, quando os empregadores vêm com essa postura meio de salvadores, eu vou salvar, eu vou ajudar, eu falo, gente, calma, vamos ter como um parâmetro, assim, eu gosto de ter na minha casa esse parâmetro, e eu gosto muito das pessoas que trabalham, eu tenho duas hoje que trabalham comigo em casa, eu adoro as duas, mas eu tomo mais cuidado no meu relacionamento com elas do que com a minha equipe aqui. Porque a minha equipe aqui não me vê de pijama. Porque a minha equipe aqui não vê nos momentos em que eu perco a paciência com os meus filhos e eu não sou essa linda que fala super bem. Para entendeu? sempre, né? Não. No momento em que eu falo pro meu marido, não acredito, você esqueceu de novo de fazer novo. Elas me pegam em momentos muito íntimos. Que por mais que eu busque, lógico, eu não vou fazer nada tremendo assim na frente delas, mas elas me veem num papel de mais vulnerabilidade do que a equipe que está aqui no escritório. Sem dúvida. Então, eu busco uma distância inteligente. E a distância inteligente eu aprendi esse termo com a mãe do meu melhor amigo, que ela, a tia Lourdes, que ela tem um filho que ele tem problemas sérios com drogas, com álcool, sempre teve, e ela participava de um grupo de apoio. Um dia ela falou, a gente era adolescente, ela me falou, a gente precisa até com o filho, quando eles ficam mais velhos, ter uma distância inteligente. Que depois eu fui entender mais profundamente, que era entender o que é seu, o que é do outro, né? E até onde te cabe ir. E como são tênues algumas linhas, né? Gente, como é desafiador em alguns pontos, né? Pra como todos, é Lisa. difícil. Mas não tem jeito da gente não parar e refletir. Se a gente não parar e refletir... Sim, desculpa, eu acabei te cortando sem querer. Imagina. Eu tô adorando te ouvir, tá uma delícia. Eu tive uma situação que eu acho muito interessante, que acho que cabe um pouco nessas realidades, assim, sabe? Desse encontro de expectativas, realidades, de mundos, de vivências, né? E tudo mais. Muito interessante, que foi quando eu morei no Ceará, e eu fui dar um treinamento pelo Sebrae para empreendedores do segmento de hotelaria. Então, era uma galera de vários tipos de hotéis e pousadas diferentes, né? E a gente conversando, e uma pessoa falou, Isa, eu quero compartilhar uma coisa, uma história. E ela contou que tinha um hotel e que tinha um funcionário que foi contratado para cuidar também da limpeza do hall do hotel. Então, ele também era responsável por manter o chão limpo, apresentável e tal, e beleza. E ela falou que toda vez que ela chegava no hotel, tinha areia no hall. E ela não acreditava, assim, mas eu já falei, mas eu já conversei, o que acontece, meu Deus? Ela não entendia. E o cara era ótimo, ela adorava o funcionário, ele era competente, ele apresentava aquilo que ela pedia. Então ela percebia que, assim, não era malandragem, falta de esforço, falta de vontade, não era um problema de caráter. Mas não conseguia chegar na expectativa dela de hall limpo, né? E aí,
ela estava vindo de um processo também de entender melhor, de conhecer as pessoas e tal, e ela falou, eu preciso conhecer a realidade desse cara. Por quê? Por que ele não consegue me entregar o hall limpo na medida que eu espero, né? Sim. E aí diz que teve uma situação lá, que ele falou que a mãe fazia não sei o quê, ou alguma coisa de comer, e ela falou, eu quero experimentar. Você quer experimentar? Ela falou, eu quero. Quando sua mãe fizer, você me fala que eu vou lá comer. E aí ele fez isso, combinou com a mãe, combinou com ela, marcou e vamos lá comer o negócio que a sua mãe faz. E aí diz que ela foi com ele e chegou num ponto, né? E no Ceará tem muitas dunas, tem muita areia, né? Realmente é diferente da configuração que a gente tem, por exemplo, aqui, né? Campinas, São Paulo, é um pouco diferente. E ela disse que chegou num ponto com o carro que não dava mais para seguir com o carro, que era uma duna. Então eles tiveram que deixar o carro e subir a duna a pé. E que passando a duna e andando mais um tanto, chegava na casa do cara, Da mãe. onde morava com a mãe, né? Uhum. E aí diz que ela entrou, comeu e tal, e daí diz que ela olhou, reparou assim no chão, não tinha chão. Era chão batido dentro da casa, sabe? E daí ela falou assim, cara, para ele, um pouquinho de areia no chão, colocar Tá limpo. tá limpo. Como é que ele vai ter o parâmetro de limpo que eu espero se na casa dele não tem o chão é de areia batida? Sabe? E foi tão impactante como ela colocou isso, porque assim, ela não foi, não ficou com pena, não quis, porque também a gente subestima as pessoas, sabe? Quando a gente quer salvar as pessoas, Total. a gente coloca também o dinheiro num lugar de, sabe assim? Na verdade, a gente sabe bem que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. A gente sabe bem disso. Né? Então a gente coloca o dinheiro num lugar que talvez não seja o dele, a gente subestima o outro por causa da sua ausência de dinheiro e que não é o caso. Então é interessante, e eu acho que ela encontrou essa distância segura, saudável, inteligente que você trouxe, né? De conseguir ir conhecer a realidade, valorizando algo feito pela mãe dele, sem a ideia de pena, sem a ideia de, né? Mas realmente de, eu quero entender. Porque esse cara é legal e o que ele entrega de resultado não está condizente com o caráter, com quem ele é. Então, o que justificaria isso, né? E aí, quando ela vai e conhece essa realidade, ela entende, né? E com uma sagacidade muito legal de, poxa, é isso. Agora o que eu vou fazer com isso, né? Como eu vou conseguir entregar para ele esse parâmetro? Como é que eu vou trabalhar isso com ele? Então, ela consegue muito mais dados para crescer e ajudá-lo a crescer também naquela oportunidade que ela estava oferecendo a ele. Então, acho muito legal, assim, e quando você estava falando, eu fui me lembrando dessa história, que eu não tinha pensado antes da live, assim, não era um plano contar essa história, mas à medida que você foi trazendo, eu me lembrei disso, falei, gente, é isso, assim, sabe? É muito E ela foi corajosa, né, Isa? Essa pessoa, essa mulher, ela foi muito corajosa, porque a nossa tendência, de todos nós, é não sair do nosso local seguro, nosso espaço seguro, que é nosso. Ele é nosso. Zona de controle, de conforto, de conhecido, né? E todos temos, sabe? Tá tudo bem, assim. Eu falo que o primeiro passo é que eu aceito, tem vários momentos que é isso mesmo. Mas tem algumas dores nossas que se a gente não para olhar assim, o que está causando e não só ficar reclamando, quando clientes me falam, Leonora, ninguém para aqui, eu não dou sorte, eu falo, olha, vamos pensar junto. Tem alguma coisa acontecendo. E pode ser com profissionais, pode ser também, mas tem alguma coisa sua. Não, a gente não pode considerar isso. É uma dinâmica, é uma relação. A relação está sempre no meio, né? Não é a responsabilização de um ou de outro, é do meio. Eu costumo falar que é uma terceira entidade. É isso. Né? Eu falo que assim, quando duas pessoas se relacionam, uma terceira entidade se cria. Perfeito. A relação entre elas. Né? Perfeito. E por mais parecida que eu seja comigo mesma, com uma pessoa e com outra, a relação que se estabelece é diferente. Existem gatilhos em mim, que é aquela pessoa, o jeito daquela que é ativa, né? Existem vivências minhas, existe até aparência, que a pessoa aparece, eu tenho o nome de ela alguém me lembra. Que eu gosto, me lembra alguém que me fez mal. E tudo isso no inconsciente vai contando nessa relação. Né? E exatamente. É muito interessante como existe sim uma terceira entidade que se cria na relação entre duas pessoas, né? Exato. E assim,
Quando que você consegue... gente, vocês estão trazendo tudo isso, mas e aí, qual que é? É só eu me aproximar da vida do outro? É também, não é só isso. Uhum. É também entender que, assim, tudo na vida a gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo, né? E normalmente, com raras exceções, o público de babás, de domésticas, assim, a profissão doméstica, e babá tá dentro da categoria profissional doméstica, foi uma profissão regulamentada em 2015. Agora, Antes né? isso não era, agora, isso não era uma profissão. Então, assim, é um público, sua maioria, com as exceções, claro, que não teve na educação, na formação, nessa educação continuada, na orientação, isso nunca fez parte da vida de muitas dessas pessoas. Uhum. E aí, qual é a primeira, quando a gente fala para vir num treinamento, como que está tendo aqui, qual que é a primeira resposta? É falar, eu não preciso, as babás. Porque é difícil para ela, assim, eu preciso de treinamento, isso nunca me foi oferecido. Na verdade, eu sou babá, talvez, porque eu não tive a oportunidade de estudar e ter Perfeito. treinamentos. É o Perfeito. contrário. Né? Exatamente. Talvez o paradigma na cabeça de algumas pessoas seja exatamente esse, né? Não faz Exatamente. sentido. Se eu tivesse Exatamente. estudo, não era para ser precisava babá, talvez. Não exatamente. Né? E aí, se você não começa esse processo, se você não incentiva, nunca vai acontecer. E a gente vê que aqui com elas, assim, são duas pessoas que a gente vê. É a pessoa que recebe a notícia, a profissional de que vai vir para um treinamento, e a pergunta que ela faz é o que eu fiz de errado. Ponto. Porque ela entende, no primeiro momento, muitas delas, como uma punição, porque a educação para ela, e aí as meninas aqui ficam loucas, porque as meninas da equipe da Casa Coach, elas falam, nossa, quando vocês pagam um curso pra gente, a gente fica tão feliz, a gente acha demais, como é que elas não querem? Eu falo, mas vocês, a vida foi, as experiências da vida foram ensinando para vocês que educação, que aprender é um presente. É valioso. Para outras pessoas, não foi assim. Não. E eu preciso entender isso antes de só me revoltar e falar, ela não dá valor. Eu preciso entender que isso nunca fez parte do repertório de vida dela. E aí, então tem a pessoa que quando a gente fala, a primeira resposta, a primeira pergunta é o que eu fiz errado. E tem a que sai daqui com a pergunta, qual é o próximo curso que eu poderia vir? Que lindo. É lógico, Isa. Tem aquelas que não querem, não estão afim, não é o momento. Óbvio, não vou falar que aqui é só mar de rosa. Tem. Mas a maioria nossa, é o primeiro certificado que eu tive na vida. Vocês podem fazer uma foto para mim? Que lindo. E aí esse é um caminho sem volta. Eu falo que o caminho do aprendizado, quando você é fisgado por ele, esquece, porque aí é sem volta e é infinito. Apaixonante. Infinito. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí isso vai fazendo elas tomarem consciência, elas buscarem ser profissionais melhores, pessoas melhores. Com as meninas que trabalham na minha casa, eu falo muito para elas, algumas orientações que eu dou, elas falam, mas as crianças aqui não precisam disso. Eu falo, amor, mas eu não quero que você trabalhe comigo pro resto da vida. Meus filhos vão crescer, eu quero que você... Eu lembro que uma que trabalhava comigo em Curitiba, um dia ela falou para mim, você tá querendo me demitir? Eu falei, não, eu amo seu trabalho, mas eu quero que você esteja... Cresça. Que quando eu fui embora daqui, e eu fui embora de Curitiba, você vá para outros lugares. E hoje ela é organizer, assim, né? Então, que legal. Que legal. É isso, é a gente mostrar para a pessoa que é para a vida. Mas para isso, os níveis de expectativa têm que estar minimamente calibrados. Como em todas as relações, né, Isa? Porque senão a certeza é de fracasso, de decepção, de frustração. E deve ter por parte dos empregadores, por exemplo, né? Porque uma pergunta que ninguém deve deixar de estar pensando nesse ponto da nossa conversa é quem paga. Quem paga essa conta, né? E eu fico pensando que quando é o empregador que paga, talvez do lado dele deve ter um temor assim, vou pagar, ela vai se capacitar e se ela não ficar? Se ela for embora, rola isso também? Como é que é essa realidade?
Lógico. E isso rola, como eu te falei, eu vim de RH, né? Eu sempre trabalhei em empresas. é, Graças a Deus, eu trabalhei em empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que valorizavam muito a educação corporativa. Eu lembro que teve uma empresa que eu trabalhei que eu avisei que eu ia sair, mas eu ia ficar 3 meses para encerrar um projeto. Eles me pagaram um curso e eu falei, como assim? Gente, eu avisei que eu vou sair, gente. E a empresa, né, falou, não, é para você, é para a vida, é para. Então eu tive essa oportunidade, mas também conheci empresas que não tinham essa valorização e que falavam isso. Que é o que o empregador nos pergunta. Aí eu treino, deixo ela ótima e aí ela vai embora. A minha resposta é: pode acontecer? Óbvio. Então deixa ela incompetente, porque aí ela pode ficar na sua casa, incompetente. O maior risco é se ela ficar, né? Melhor, você tem medo dela ir embora competente, mas assim, você devia ter isso dela ficar sem saber. Isso para mim é muito assustador. Muito. Então, lógico que tem muito essa questão. Isso nos é trazido. E às vezes, eu vou te falar que a gente não faz tanta. Como é que eu vou te explicar, Isa? Nós não somos, isso está no nosso DNA. Assim, a gente não faz, vou fazer uma promoção do treinamento para vender mais. Tem que ser para o empregador e para profissional, para quem aquilo faça sentido naquele momento, que veja o valor. Para alguns, não vê o valor. Eu já tive clientes que me falaram, tá muito caro. Ok. E eu já tive clientes que falaram, eu quero colocar agora, eu já falei de vocês para minha mãe, meu vizinho, eu quero fazer uma turma com todo mundo. O preço é o mesmo. O valor que cada um dá para é de cada um. E é do momento de cada um. Às vezes não é naquele momento, vai ser lá na frente. Então, eu falo que não é só uma transação comercial. Lógico que é. É o nosso ganha-pão, minha sócia está aqui. Negócio, né? É um negócio, mas a gente brinca assim, a gente fala, aqui a gente não fazemos qualquer coisa pelo dinheiro, tem que estar no momento de ambas as partes. E já teve clientes que nos encaminharam profissionais para treinamento e a gente voltou para ele e falou, não vejo que vai dar bons frutos. Podemos continuar, você pode continuar nos pagando para fazer, é o direito seu, somos profissionais. Mas eu e a Thaís, no seu lugar, não prosseguiríamos com essa pessoa. Por isso, da nossa percepção. Precisa ser, quando se trata de pessoas, né? A gente precisa ser muito transparente, assim, precisa ter essa transparência com elas, mas eu falo que você sempre vai pagar o preço, Isa. Você vai pagar o preço ou por capacitar seus profissionais, ou por não capacitar. Por não capacitar. Qual preço e aí você vai pagar? Da sua consciência decidir qual preço é maior também, né? Qual você vai pagar, né? Qual que é. Exatamente. Do que faz sentido para sua vida. Onde dói mais no seu momento, nos seus valores, né? Exatamente. Aí é de cada um, é o momento de cada um, né? Sim. Muito legal. E o que poderia ser, assim, interessante que as babás soubessem? O que tem no treinamento de babás? Me conta um pouquinho. Vamos lá. A gente começa o treinamento de babás, assim como começamos o de domésticas, mensalistas e diaristas, com postura profissional. Porque a gente sempre começa falando assim para elas. As pessoas contratam pelas habilidades, né? Isso para a empresa também. Você contrata normalmente por uma habilidade. Ela sabe fazer isso bem, ela tem experiência com RN, ela tem experiência com crianças maiores, ela dirige, ela sabe cozinhar bem. Mas você demite por comportamentos. Essa é a verdade. E empresa dificilmente é por questões de habilidade, assim, porque a habilidade se treina. Então, a gente começa falando comportamentos. E as profissionais, a gente percebe que elas se perdem nos detalhes. Então, são detalhes como não avisar que vai atrasar, avisar quando tá assim, já tá atrasado. Ela falou, hoje eu vou atrasar. Não, mas não precisava avisar, eu já tinha visto, né? Eu já percebi que você não chegou. Coisas pequenas. Uso excessivo do celular, que o celular é o vício moderno, meu vício. Eu chego em casa e eu deixo meu celular longe fisicamente de mim, porque senão eu tenho uma tendência aí para ele. Então, não sei, eu não consigo, não passo por isso.
Comigo não é assim. Eu me controlo. Como meu marido brinca, eu posso parar quando eu quiser. Mas eu não quero parar, né? A gente não sai disso. Eu posso parar quando eu Eu não quiser, quero, eu não quero querer. Eu não quero querer. Então, a gente fala muito de uso de celular. Muito. De questões de segurança da família, que são as fotos que se faz, os vídeos que se faz. A gente tem muita babá que mostra pra gente, vem mostrar pra gente no início, foto das crianças com o logo da escola da criança. Assim, são questões sérias. Então, a gente entra em segurança mesmo da família. Falamos muito dos pequenos detalhes que trazem qualidade no trabalho. E aí a gente entra em apresentação pessoal, higiene, que são básicos também, mas tem uma frase que eu falo para elas que é assim, e que é conhecida, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Babá, não basta você ser boa, você tem que demonstrar ser boa. E isso passa no primeiro segundo pela sua apresentação pessoal, pela maneira como seu cabelo está preso, sua unha, como você se fala, como você se comunica com essa família. Aí falamos de cuidados da higiene da criança e depois a gente vem para as fases do desenvolvimento infantil. Por quê? Um bebê são estímulos muito diferentes de uma criança de 3 anos. Sim. Né? A manifestação desse estímulo é muito diferente. Sim. E aí entra uma questão, Isa. A gente só dá o que a gente tem. Sempre. E nós temos muitas profissionais. Eu lembro de uma profissional que num curso aqui ela falou assim... quando eu era criança... Nossa, é tão diferente, né? As brincadeiras que as crianças têm. E ela falou rindo, assim... quando eu era criança, a minha brincadeira favorita era brincar de ser mãe. Mas como eu não tinha boneca, eu fazia isso com um saco de arroz. O saco de arroz era a boneca. É isso. É isso. É essa a realidade. Então, ensinar elas a importância do estímulo, a importância do brincar, a importância do lidar com a criança, não com esse paradigma de que eles são umas pestinhas, que eles estão testando a nossa paciência, que são terríveis, não, que são pessoas em formação e a importância do papel delas nessa fase tão, tão rica da vida dessas crianças. E aí, olha que coisa mais interessante. Na verdade, a tua fala me remete a um monte de coisas, assim, sabe? Tem um monte de coisa que eu posso falar isso, porque tudo é muito relevante do que você está trazendo. Uma delas, vou escolher. Quando a gente vê uma pessoa que passa por isso, né? A hora que foi brincar quando era criança e era o saco de arroz, porque nem a boneca tinha, né? Ou quando eu passo por aquela pessoa que eu capacitei lá em Vitória, quando fiz um trabalho com a Vale, nas regiões onde passavam as ferrovias, né? E então, por um cuidado, né, e respeito, querendo devolver a essa galera ali, né, que tinha o incômodo do trem, de tudo, então tinha um projeto ali de responsabilidade social e de entrega. E então faziam o quê? Pegavam as cuidadoras, que são pessoas, né, nas comunidades, que ficavam com 10 ou 15 crianças, filhos de vizinhos, que saíam para trabalhar, né? Ou empregadas em algum lugar, ou como diarista, ou como babás de outras crianças e tal. Então, essas cuidadoras informais, que existe muito mais do que a gente pensa, né? Vinham para a gente capacitar. E eu fazia capacitação dessa galera. Fiz esse trabalho por alguns anos e é muito riquíssimo. E uma dessas pessoas me falou assim: Isa, olha só, eu vou te contar um pouco de como era a minha infância. Ela falou assim: eu via o meu pai brigando com a minha mãe, de pegar a cabeça da minha mãe, bater na parede e ir sangrando a casa toda, assim, ó, deixando a marca, o rastro de sangue com a cabeça da minha mãe. Era esse nível de briga e violência que a gente vivia, sabe? Então agora, quando a gente fala pro menino, não pode, a mãe vem falar que a gente está sendo violenta, isso não entra na minha cabeça, sabe assim? É a referência de cada uma. Sabe? E para ela falar não pode, não tem nada de violento. Violento é arrebentar a cabeça do outro na parede até sangrar. Sabe assim? Então, foi tão interessante. E essa pessoa, né, foi
participando do treinamento e chegou no final, ela chorava tanto, de uma maneira tão linda, que ela conseguiu ressignificar muito do que ela viu e viveu. E agora ela, apesar de não ter recebido naquele momento, agora tinha para dar. Assim, de uma maneira, olha, eu repito todinho de te contar, assim, porque foi tão profundo, foi tão potente, foi tão impactante para mim, sabe? Eu ouvi aquele depoimento que veio ao final já do treinamento, assim, sabe? Ela contando como passar por todo esse trabalho de ser reconhecida, de ser valorizada e de receber informações, tinha mudado a cabeça, virado chavinhas na cabeça dela, né? Apesar da história que não vai mudar, essa história já foi e é para sempre essa. Né? E é uma história então, dela, assim, né? Para sempre é referência para ela, sabe? Outra coisa que a sua fala me remeteu. Existe uma frase muito interessante que diz assim: a educação é antropofágica, né? Antropo, homem, fágica, fagia, comer. Então, a educação, ela faz com que o educando se alimente do educador, ou seja, ela absorve o educador e coloca dentro dele. Né? Todinho. Ela come o educador que está ali com ela, né? E aí, eu tenho pessoas que estão trazendo, talvez, histórias de vida muito difíceis. Nós tivemos as nossas histórias difíceis, mas às vezes a gente teve histórias difíceis não tão difíceis assim, em alguns casos, né? E aí é a vida de cada um, são os propósitos divinos, enfim, a gente não precisa questionar isso, mas só saber que são esses valores que a criança está introjetando a partir do convívio com essas pessoas. Então, se a gente puder, de alguma maneira, contribuir com a formação dessas pessoas, né, trazer essa oportunidade, a gente vai estar fazendo um bem para a gente, para os nossos filhos e para essa pessoa também, sabe? De uma maneira para a muito comunidade. E para o mundo, né? A gente vai mudar o mundo se a gente tiver esse olhar. É né? isso. Eu, às vezes, a Thaís e a minha sócia, nós somos as sócias mais complementares que vocês podem imaginar que existem, porque eu sou muito coração, assim, ela é muito razão. E às vezes ela fala: Eleonora, para com isso, para que a gente vai fazer? Eu falo: porque a gente vai ajudar essa pessoa, vai ser bom para ela, e aí ela vai passar isso para outra pessoa, e aí vai virando uma onda, né? Que as pessoas vão se tornando melhores. Mas eu falo isso, assim, mas eu acredito mesmo. E essa babá que você falou que passou por isso, a gente ouve aqui, Isa, quase todos os treinamentos têm a história da facada. Dar facada, receber facada é um negócio que depois da Casa Coach, a primeira vez que eu ouvi, eu falei: não, mas assim, como assim? Facada onde? Assim, do que você está falando? Peraí, eu demorei né? para. Do que você está falando? E eu falei: me dá uma facada. Eu fui. E a gente falou: meu Deus. Hoje aqui já é uma coisa que quando elas me trazem, lógico que é algo muito impactante, mas eu já lido com mais naturalidade de tanto que eu vejo. E aí a gente não pode acreditar que isso vai passar ileso. Isso é o que você faz parte da identidade dessa pessoa. Eu adoro quando elas contam pra gente, porque eu acho que aí elas já estão começando a entender, para ela contar aquilo, ela já está entendendo que aquilo não é algo natural, normal. Ela já conta como um fato. E assim, como eu estou buscando me tornar uma pessoa e uma profissional melhor, apesar de ter passado e muitas vezes passar por esse tipo de coisa hoje ainda. Então, eu acho que a única saída para o mundo, eu falo isso, é a educação. E eu falo para o meu marido ele é alemão, é descendente de alemão, engenheiro da área financeira, ele é alguém muito racional, eu só me cerco de pessoas racionais. E aí às vezes um dia ele falou para mim: nossa, a conversa que você teve com o nosso filho, meu pai e minha mãe jamais falariam isso para mim, porque eu falava para ele: chora, filho, chora, é assim mesmo, a gente sente raiva, a gente sente dor, e tá tudo bem sentir isso, eu não vou agredir o outro porque eu sinto isso, mas sentir, a mamãe sente. Mamãe chora muito. E aí eu dei uma resposta para ele, eu falei: Renato, para mim, para Eleonora, mãe, cidadã, se eu criar um filho, lembrando que eu não crio sozinha, porque eu tenho a minha rede de apoio, e a minha rede de apoio é totalmente profissional, porque minha família, ninguém tá aqui, nem do meu marido, minha rede de apoio é 100% profissional. Eu e a minha rede de apoio,
Se no futuro meu filho falar, eu vou chorar escondido no banheiro, eu falhei. Eu e a minha rede de apoio, a gente falhou. Muito. Eu tô fazendo essa criança e esse adulto sofrer muito. No meu jeito de entender. E aí a minha rede de apoio, para ela tem que fazer sentido isso também. Só que isso precisa ser ensinado. Nada vem de fábrica. Nada. Nada é óbvio. Não é. Não é. Algumas coisas podem até ser para algumas pessoas, diferente do que é para outras. Então a gente tem que partir do princípio que nada é óbvio, né? Para que faça sentido aquilo que a gente leve, né? É lindo. É muito lindo. É muita oportunidade de crescermos todos, né? Nesses processos, nesses momentos, muito. Nessas vivências, né? E assim, Isa, se você me permite só... Claro. Vou falar uma coisa, até pra gente encerrar, que eu sei que daqui a pouco cai a live, mas eu não queria deixar de falar isso. Eu sei que é muito desafiador o convívio entre profissionais, porque você falou do seu anjo da guarda, a profissional que está na casa da minha mãe, a Maria, minha mãe do interior, ela está lá há 32 anos. Uau. 32. A Maria, entendeu? A Maria é a Maria, para mim, eu não sei nem definir a Maria. E, eu até me emociono de falar da Maria. Só que hoje as relações estão muito diferentes. Então, às vezes, as pessoas me falam, eu quero alguém que vai ficar com a minha família por anos. Eu falo, olha, melhor do que pensar em alguém que vai ficar por anos, pense em alguém que o tempo que ficar vai ser um tempo bom, vai ser um tempo de qualidade, né? Porque as relações de trabalho estão diferentes. A gente não fica mais a vida toda numa empresa como a gente ficava. As relações estão... A sociedade está diferente e é importante a gente, eu acho, falando importante a gente acompanhar. Então, são desafiadoras, mas é a primeira vez na vida, para muitas pessoas, que elas vão se deparar com uma realidade de vida diferente da delas. E isso para você pode ser doloroso, frustrante, ou pode ser uma oportunidade para você e a outra pessoa aprenderem, crescerem e se desenvolverem juntas. Cada uma do seu jeito, mas juntas, né? Maravilhoso. Bom, se a gente acreditar que existe propósito, se a gente acreditar que existe um Deus, se a gente acreditar que nada é por acaso, que não entra alguém na sua vida de casualidade, mera casualidade, né? Aí a gente ainda podia aprofundar essa conversa para outros Nossa, caminhos, isso. Né? Exatamente. Aí não parava por aqui. Maravilhoso. Muito legal, muito legal. Coisa linda. Ops, tem alguém comentando aí sobre babá montessoriana, olha que legal, né? É o que eu chegarei a ser, estou me preparando para isso, né? Estou no caminho. Veja só que aí a gente começa agora a ver que tem outras demandas interessantes surgindo também, que a gente já bateu papo, inclusive, sobre isso. Porque a gente também enxerga, né, sobre isso, como é legal perceber que as coisas estão caminhando também para um lugar de cada vez mais a consciência sobre a necessidade dessa capacitação, né? A gente percebe que é um humano de referência que vai fazer parte da vida daquela pessoa. Eu queria contar uma última coisa para a gente terminar. E não posso também terminar sem fazer o convite para as pessoas. Opa, não te escuto mais. Voltou? Perdão. Voltou? Voltou. Entrou uma ligação, já recusei, desculpa. Tranquilo, imagina. Outra coisa que eu não posso deixar de fazer é o convite para o desafio 5 dias de conexão, que a gente vai ter começando no dia 21 desse mês. Então, online, gratuito. Quem tá aí, quer participar, já faz a inscrição lá, isaminatel.com.br. Então, façam, porque vai ser lindo. Lindo, lindo, lindo. Nós vamos falar também sobre conexão de vários tipos, de várias possibilidades de conexão. E eu queria contar uma coisa, assim, da minha vida pessoal, só para a gente fechar e dizer como é importante essa questão da referência, né? Eu venho de uma história, né, de família que teve muitos conflitos, foi muito conturbada, né, a relação conjugal. Então... separou, voltou várias vezes e por fim depois separou de verdade, mas eu já tinha 30 anos quando separado, né? Então assim, foi bastante. O que fez com que separar-se entrasse no meu cardápio. Isso fez parte do meu modelo mental, do meu mindset. Não tem como ficar fora. Eu vivi nesse universo. Então isso estava facilmente no meu cardápio. Tipo, prato do dia, né? Porque, né?
E nessa história, eu percebo que eu tô casada, vai fazer 15 anos, né? E até aqui, eu não tive nenhuma grande crise que justificasse pensar em separar. Uhum. E eu já pensei em separar várias vezes. Então, eu queria contar sobre isso, assim, que aquela pessoa, aquela história de vida, aquele universo, aquele mindset, aquilo que aquela pessoa traz com ela e que a gente coloca na vida das nossas crianças, entram no cardápio das nossas crianças. E às vezes como prato do dia. E às vezes lá na frente as nossas crianças estão usando coisas deste cardápio, dessas pessoas que fizeram parte das suas referências. No meu caso, foram os meus próprios pais nessa situação específica, né? Uhum. Tem outras coisas que a gente vai trazendo de outros adultos de referência Com que entram na certeza. nossa vida. Com Sabe? certeza. E a gente não tem ideia do tanto de troca que existe entre uma babá e uma criança. Não faz ideia, A gente. gente não calcula. Não. Então, assim, teve coisas assim que eu até planejei falar e a gente fugiu, o assunto não rolou, mas assim, coisas, por exemplo, quando meu filho descobriu que tia Marina ganhava dinheiro para ficar com ele, a decepção que ele teve, assim, a surpresa, porque grande amiga dele. Como assim? Ela ganha dinheiro para ficar comigo? Então tem coisas muito interessantes nessa Sim, relação, com né? certeza. Que a gente vai descobrindo e fala, né? A Marina também é mineira e o meu filho ficou com sotaque mineiro, muitas coisas na época, né? Agora já não, já tem 10 anos, já faz anos que não convive, mas na época falava como ela. Então assim, dava aquela chuva de verão, né? Aí ele olhava, é só uma nuvem passageira. Exatamente como ela falava. Que legal. E assim, então, assim, a gente não faz ideia do tanto, né? Até o dia também que ele foi, como a gente fala, evangelizado por ela também. E ele tinha, então, Meu Deus. sim, ele tinha toda a Tem concepção ali, né? De Deus, da criação do mundo, de tudo e tal, né? Que veio da tia Marina. Então, assim, Sim. é muito grave Muito. para a gente deixar ao acaso. Muito. Né? Meus filhos me fazem perguntas, às vezes que eu falo, já sei de onde veio. Eu já imagino de onde veio, né? E tudo bem, mas desde que isso esteja claro pra gente, pro outro. Claro, na verdade o que nós estamos trazendo aqui não é julgamento sobre isso. Vamos expandir a consciência e entender que é assim. Isso. É isso. Exatamente. E aí, com essa consciência expandida, tomar melhores decisões, investir nessas pessoas, cuidar dessas pessoas, amar essas pessoas, sempre lembrando da distância inteligente. É isso. Exatamente. Né? É isso, sobre Isa. isso. É sobre isso. Ai, prazer falar com você. Foi Nossa, eu amei. Amei. Para mim muito ficava que as pessoas tenham gostado, que tenham feito sentido para essa galera que acompanhou. Gratidão por estarem conosco. Gratidão demais a você, Eleonora. Foi um grande prazer mesmo. E que seja o primeiro encontro, assim, né, mais próximo para bater papo de próximos que virão, se Deus quiser. Com certeza, de muitas parcerias que virão, Isa. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que participou. A gente está aqui à disposição. Eu vi que eu não enxergo bem de longe, mas eu vi que tiveram algumas considerações. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente está sempre aqui super à disposição. Tá? Boa! Fica o convite para conhecer o perfil, então, casa.coach. E para se inscrever no nosso desafio, isaminatel.com.br. Boa! Agora. Vou ver isso agora. Que honra! Que medo, gente! Agora vem um público, ó. Já fica. Esse público exigente. Vai ser demais. Confio demais em você. Você sabe que eu prefiro não saber muito dessas pessoas, assim, né? Entendidas que estão me assistindo nos desafios. Eu nem olho, sabe, né? Eu nem olho stories quem me olha. Eu falo, não quero saber. Prefiro não saber. Eu prefiro nem saber. Às vezes é uma benção a ignorância. É raro, mas às vezes ela é. Beijo, querida. Gratidão. Gente. Valeu. Obrigada, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.